Capítulo 13. Os planos de um pontífice. A proposta, o noivado, os sapatos roubados. Na manhã seguinte, aproveitando a passageira calmaria do canteiro de obras da catedral, Elion dirigiu-se de maneira objetiva ao jovem escultor. Thomas, gostaria de ter uma conversa franca com você, de modo sério, disse Elion. Pois não, mestre, respondeu Thomas, interrompendo imediatamente seu trabalho. Preciso abrir-me com você, revelar-lhe algumas coisas que venho pensando, falou Elion, assim que se aproximou mais de Thomas. Sou todo ouvido, mestre. Meu irmão, usarei toda a minha sinceridade. 2 anos já se passaram desde que você aqui chegou. Confesso que a princípio não tive as melhores impressões sobre você, mas com o tempo reconheci a excelência de seu trabalho e de seu caráter. Também confesso que tive que me esforçar para tentar compreender esse seu jeito de ser. Talvez não tenha chegado a qualquer conclusão, mas a verdade é que aprendi a gostar de você o suficiente para me preocupar com seu futuro. Como assim? Eu só tenho 3 filhas. Heloise, com 15 anos, Sophie, com 12 e Valérie, com 7. Chego a acreditar que Deus nunca quis me agraciar com varões, apesar de minha esposa ter dado à luz 3 deles, que intercalaram seus nascimentos com os das meninas. Porém, os perdemos antes de completarem 1 ano de idade. Lamento muito, Elion. Sempre sonhei em ter pelo menos um filho, para poder iniciá-lo em nossos mistérios e ensinar-lhe nosso ofício. Mas a vida não me permitiu isso. Mas de uns tempos para cá venho acreditando que o destino está me dando uma nova oportunidade. Sua esposa está grávida? Arguiu o simplório escultor. Não, Thomas. O que quero dizer é que talvez a vida e o destino tenham me trazido um filho já crescido, digamos assim, já parcialmente desbastado. O que está tentando me dizer? Aprendi a gostar de você como um filho e, ao invés de tentar adotá-lo, ofereço-lhe em bodas minha linda Heloise. Senhor? Não me responda já. Pense primeiro. Casando-se com Heloise, eu ganharia um filho, você, uma família inteira. Eu o transformaria em meu primeiro capataz e lhe ensinaria o que sei e o que você certamente precisa saber para se transformar em um mestre perfeito. E quem sabe daqui a algum tempo dirigir nossa loja. Senhor! Não me responda agora, já disse. Existem alguns pretendentes cobiçando minha doce menina, mas minha preferência recai sobre você. Tenho certeza de que, sob minha orientação, você alcançará em breve a plenitude de conhecimentos que o fará ser reconhecido como um grande mestre dentro de nossa corporação. Senhor, ainda não terminei. Ajudá-lo-ei a construir uma confortável casa para vocês, incluindo aí os quartos de meus netos. Além dos segredos e dos mistérios que você desconhece, dar-lhe-ei a oportunidade de se inteirar e assimilar a riqueza dos ensinamentos das artes liberais. Vislumbro um futuro de glórias e até mesmo de riqueza para você e Heloise. Pense no futuro, Thomas. Os tempos atuais estão muito difíceis para todos, e não consigo enxergar melhora com tantas guerras, pestes, fome assolando todo esse continente. Felizes somos nós que pertencemos a essa corporação de trabalhadores, que temos salários, não somos atrelados a trabalho servis. Pelo contrário, somos respeitados pelos nobres e, sobretudo, pelos religiosos. Quem consegue viver assim nos dias de hoje? Nossa corporação jamais poderá se extinguir, mesmo que o futuro só nos traga incertezas. Junte-se à nossa família e tenho certeza de que seremos todos felizes. Senhor, não me responda agora. Venha à minha casa no sábado, conheça melhor minha família. Depois disso voltaremos a conversar. Senhor, com toda a certeza aceito sua oferta. Creia, farei de sua querida Heloise a mulher mais feliz deste continente. Muito obrigado por tudo o que tem feito por mim. O esperado almoço de sábado finalmente estava servido. Claire, a bonita e simpática esposa de Elion, exímia cozinheira, preparou para aquela noite uma de suas especialidades. Codornas marinadas ao vinho, precedidas por um bom e suculento prato de sopa de legumes, acompanhado de um fino e alvo pão feito de trigo, próprio da mesa dos ricos e poderosos. O pão dos pobres era escuro,
com cascas grossas e nem um pouco macio, normalmente feito de outros cereais e legumes secos, como a cevada e a ervilha. Thomas e Gustav, um pouco tímidos com o fato de estarem sentados à mesa juntos com toda uma família, mantinham-se calados. Essa era uma situação que há anos não vivenciavam. Mas suas palavras foram se soltando à medida que se deliciavam com aquelas iguarias feitas por mãos femininas. Detalhe que também não desfrutavam no mosteiro e nem tampouco no canteiro de obras da catedral. Esforçavam-se em ter boas maneiras, tentando cortar gentilmente aquelas pequenas aves assadas com as delicadas facas de Claire. Esforço maior era o de Thomas, que soube manter em segredo a razão de ter sido convidado para aquele almoço especial. Chegou a banhar-se nas águas do rio Wesley, vestiu sua melhor roupa, penteou os cabelos e ali estava. Admirava disfarçadamente a beleza da jovem Heloise no frescor de seus 15 anos, com seus longos cabelos avermelhados, rosto sardento de uma criança ainda, contrastando com um corpo de mulher pronta para lhe dar muitos filhos, e amamentá-los naqueles seios fartos que se notavam dentro de um belo vestido que ajudava, ainda mais, a acentuar sua beleza e sua feminilidade. O gaguejar nervoso de Thomas, aliado ao seu sotaque inglês, tornaram-no engraçado ao elogiar a comida da Sra. Claire, e isso serviu para descontrair todos. Além da comida, Thomas elogiou aquele jogo de faquinhas que usavam para cortar os pedaços de codornas para depois comê-las com as mãos. Estas lindas e delicadas facas foram um presente especial de Aldebert, o mestre ferreiro. Ele gosta muito de você, Thomas. Adora suas histórias e se diverte com suas brincadeiras e piadas, e diz que lhe é eternamente grato por tê-lo ajudado a pagar uma promessa, disse Claire. Naquele momento, Thomas e Elion entreolharam-se, sem deixar Gustav perceber a situação. Elion rapidamente completou. Um parente estava muito doente e, com sua inabalável fé, Aldebert fez promessa que caminharia até Chartres com uma imagem de Nossa Senhora para lá ser abençoada. Ele conseguiu a graça, não é mesmo, Thomas? Arguiu Elion. Acredito que sim, Elion. Eu imaginava que Aldebert fosse um homem completamente solitário, comentou Gustav. E esse parente é bem distante, respondeu Elion. Dizem que você, Thomas, esculpiu a imagem com perfeição jamais igualada. Ele diz a todos em Reims que é eternamente grato a você por ter ajudado a pagar sua promessa e que um dia o recompensará por isso, completou Claire. Além de ser muito simpático, Aldebert é muito generoso, só isso, respondeu Thomas. Na realidade, Aldebert fez-lhe a encomenda de um recipiente para que pudesse derramar nele o produto de suas tentativas de transformar chumbo em ouro. Para atender o amigo, Thomas esculpiu em um único bloco maciço do mais resistente granito um pesado recipiente em forma de caldeirão, mas isso devia ser mantido em absoluto segredo. Após o estupendo almoço, todos com as barrigas cheias e os corações contentes, ouviram os agradecimentos de Elion a Gustav, que o presenteara com o livro de reis. Depois de um grande gole de um dos bons vinhos que, desde então, já se produziam naquela região, o alegre e satisfeito anfitrião anunciou o que era surpresa unicamente para Gustav. Minha família tem a felicidade de aceitar Thomas como nosso filho, e isso ocorrerá após seu casamento com Heloise. Se essa cerimônia fosse realizada pelo senhor, padre Gustav, ficaríamos ainda mais felizes. Para mim será uma grande honra, respondeu Gustav. Depois do casamento, eu poderia então deixar Reims e partir com tranquilidade com minha mulher e minhas outras filhas para a nova fase de minha vida, completou Elion. Embalado pelo vinho, Elion conseguiu sintetizar em poucas palavras tudo aquilo que deveria acontecer ainda em alguns meses. É motivo de muita alegria para mim celebrar o casamento de Thomas e Heloise. Mas que história é essa de partir de Reims, mestre Elion? Perguntou com espanto Gustav. Por favor, padre, necessito de sua habitual discrição. Recebi o honroso convite para ir a Avignon, trabalhar na reconstrução da ponte de pedras sobre os arcos que atravessa o rio Ródano. Ser um pontífice é um dos últimos degraus na longa carreira de um mestre arquiteto, que começa desde jovem desbastando pedras brutas. É a grande oportunidade de minha vida. Desvendarei agora os segredos e os mistérios da construção de pontes. Mas, para que possa partir,
Tenho que deixar em meu lugar alguém de confiança, que seja competente e principalmente comprometido com nossa corporação. E completou: Tenho total confiança em você, Thomas. Agora que fará parte de minha família, tenho certeza de que nunca me decepcionará, e tampouco a nossa ordem. Confesso ter que lhe ensinar várias coisas nos próximos meses. Isso o tornará um mestre perfeito, capaz de liderar com sabedoria o nosso grupo. Sinto-me lisonjeado e prometo-lhe que farei valer toda a confiança que vocês todos têm depositado em mim. Com seu farto sorriso, irradiou alegria e satisfação a todos os presentes. A partir de agora, você tem a minha permissão para vir uma vez por semana à nossa casa para se encontrar com Heloise e assim planejarem o casamento. Ao final da tarde, após almoço na casa de Elion, Gustav e Thomas caminhavam, lentamente pelas proximidades da catedral, quando foram abordados por 2 mendigos, solicitando-lhes algum tipo de ajuda. Eram 2 homens de meia-idade, andarilhos, que estavam de passagem pela cidade. Padre e pedreiro sentiram-se na obrigação de ajudá-los, ainda mais depois daquele verdadeiro banquete oferecido pela família de Elion. Procuravam alguma coisa para oferecer aos 2 pobres homens, quando Thomas olhou para baixo e, imediatamente tomado pela cólera, agarrou-os pelo pescoço. Há quantos dias estão em Reims? Há 2 dias, senhor. Por favor, não nos agrida. O que fizemos de errado? Mentirosos, ladrões. Devolvam esses sapatos antes que eu quebre vocês 2 aqui e agora, disse Thomas. Por favor, senhor, não somos ladrões. Não roubamos esses sapatos. Onde os conseguiram, então? Perguntou Gustav, assustado com o que estava acontecendo. Nós os trocamos por uma manta e um casaco com um garotinho que vive na floresta, próximo da entrada da cidade, respondeu um dos mendigos, que complementou. O menino nos disse que não roubara os sapatos, apenas os encontrou abandonados na porta de uma casa próxima ao rio há algumas semanas. Tivemos que concordar com ele quando nos falou que esta cidade está repleta de idiotas capazes de largar 2 pares de sapatos novinhos em frente a uma casa. O senhor também não concorda? Perguntou o pobre homem ao enfurecido Thomas. Impedindo que Thomas agredisse o infeliz, Gustav, ao conter o punho esquerdo de Thomas, perguntou aos mendigos. Como se chama o garoto? Ele não tem nome, mas é conhecido por Petit. Naquele momento, Thomas, lembrando-se do significado do Yom Kippur, soltou os 2 pedintes. Mandou-os embora e consentiu que levassem os sapatos consigo. Belo gesto, Thomas, disse Gustav ao enfesado pedreiro, que completou. Se eu pego aquele moleque... No dia seguinte, logo após a missa de domingo, Thomas informou os fatos a Elion, que, após uma rápida reflexão, decidiu ir pessoalmente procurar por Petit. Não foi difícil encontrá-lo. Estava na beira do rio Wesley, revirando o lixo da última feira de sábado. Quando Elion se aproximou, Petit permaneceu paralisado. Venha até aqui, garoto. Quero conversar com você. Não tenha medo. Imediatamente, Petit se aproximou. Elion jamais poderia imaginar a admiração e o respeito que o pobre menino sentia por ele, fruto das constantes e inoportunas observações no canteiro de obras da catedral. Pois não, senhor, disse humildemente o pequeno garoto. Por que você bisbilhotava as obras da catedral? Eu quero ser um pedreiro como vocês. Você tem pedreiros na sua família? Senhor, eu nem tenho família. Como assim? É verdade. Eu nem sei quem sou, quando e onde nasci. Não tenho pais nem irmãos. Sempre me criei sozinho. As pessoas têm medo de mim. Dizem que fui criado por uma loba. Talvez tenha sido. Não me recordo. Onde mora? Como ninguém me quer na cidade, moro no tronco oco de uma enorme árvore de flores amarelas na floresta ao sul da cidade. Do que se alimenta? Perguntou Elion. Com o que raramente me dão ou o que retiro do lixo. Você costuma roubar? Nunca roubei qualquer coisa. Gostava de mexer nas ferramentas do barracão dos pedreiros e, vez por outra, comia as sobras de seus jantares, mas nunca furtei. Nem sapatos? Eu achei 2 pares em frente a uma casa há algumas semanas. Por que pergunta? Eram meus e de meu irmão de ofício. Sinto muito. Vou recuperá-los e devolvê-los para os senhores. Sei com quem estão. Eu os entreguei a 2 andarilhos. Troquei-os por um casaco e uma manta.
Você, apesar de tudo, é sincero, Petite. A única coisa que quero é trabalhar como pedreiro, só isso. Desculpe-me por incomodá-los. Você sabe que o confundimos com o diabo? Vocês têm medo do diabo? Com surpresa perguntou Petite. Você não tem? Na realidade, nem sei quem é o diabo. Nunca me falaram sobre ele. Você tem medo de alguma coisa, de algum animal, da chuva, da noite? Quis saber Elion. Para quem vive na floresta como eu, o medo não ajuda em nada. Na verdade, só tenho medo das pessoas que não gostam de mim e vivem me enxotando às vezes, até me agredindo. Mas eu sei me defender. Naquela altura, Elion estava completamente sensibilizado com o que acabara de ouvir. Então disse a Petite. Foi bom conhecê-lo. Tenho que voltar para casa. Senhor, por favor, dê-me uma chance.